Muito bem, a gente está fazendo essa aula aqui sobre as 12 camadas da personalidade humana e seus sofrimentos. Essa aula que foi ideia tanto do Lucas como do Gabriel, deram sugestões e estão aqui presentes para ver se a gente consegue contribuir em alguma coisa, né, nesse assunto, né? Se quiserem fazer perguntas e tudo mais, ou até mesmo contribuir com alguma coisa que vocês sabem, estão muito mais do que bem-vindos, beleza? Então, assim, vamos lá. Esse assunto tem. Vocês já pesquisaram alguma coisa que tem no YouTube nesse assunto? Eu cheguei a pesquisar, cara. Já vi um PDF lá, resumindo mais ou menos, né? A apostila do Olavo, né? Sim, é. Pronto. Eu vou até, assim, para quem está aqui ao vivo, acompanhando, e quem está no YouTube, vou compartilhar rapidinho a tela aqui para vocês verem, né? Ó, tem mais gente entrando aqui. Já começou a aula, viu, pessoal? Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Essa é a apostila de suplemento, vamos dizer assim, que é um resumão das aulas do professor Olavo, que está gravado, tá? Então, vamos lá. Aqui vocês presentes, vocês aqui alunos presentes, vocês já viram alguma coisa sobre as 12 camadas? O que vocês viram? É bom a gente conversar um pouco sobre isso, antes de iniciar de verdade, só para eu ver onde é que está o horizonte de consciência, de conhecimento de vocês, né? Sobre esse assunto. Alguém aqui já viu livro, sei lá, aula de alguém falando sobre? Ou até no YouTube? Olhei um documentário da BP, né? Que é o Brasil Paralelo, não, olhei. Tá. Tem um Brasil Paralelo. Show de bola. Mais alguém aqui já ouviu falar das 12 camadas? Ou não tem noção nenhuma do que se trata? Quem é que criou as 12 camadas? Só para saber para onde eu vou tomar o início de partida aqui, tá? Porque, assim, meu intuito já era fazer um beabá, né? Vocês chegaram aqui falando que não entendem muito bem e tudo mais, eu ia fazer um beabá. Eu quero ver se tem alguém aqui que já tem uma ideia, né? Ó, o Luiz colocou, eu tenho uma ideia sobre. Tá, beleza. Tá, show de bola. O resto do pessoal que não respondeu deve estar ocupado, né? Escutei a aula do professor, mas faz muito tempo. Ok, tem no YouTube, de fato, né? A aula do professor lá, vou falando sobre. Pois bem, então vamos começar de verdade, tá? Vamos lá. 12 camadas da personalidade humana. Por que são 12, Klaus? Por que não é 13 ou é 11, né? Tudo isso tem um porquê, tá? O Olavo ele não é um sujeito que inventa coisas, né, sem um porquê, né? Deixa eu ver se está funcionando isso aqui. Tem alguns anos que eu não ouço. 12, a nova ciência da política. É mesmo, né? Tem aqui, ó, do Eric Wagner, por acaso. Esse livro, inclusive, acabou de ser relançado, né? Pela Vídeo Editorial. Por acaso tem um 12 aqui do meu lado. 12 camadas da personalidade humana, elas são as 12 camadas da personalidade humana e seus sofrimentos. Essa parte ninguém fala, né? Por que é importante esses sofrimentos, né? Porque é de acordo com qual na camada você mais está sofrendo, é que você vai estar nela. Até o professor Laba ele pergunta, aonde que dói? No final da apostila, se vocês verem bem o que eu compartilhei, vocês conseguem achar em PDF, lá na parte lá depois que ele acaba de falar das camadas, tem o critérios de reconhecimento, né? Que ele pergunta assim, para saber, a pergunta decisiva para saber qual camada você está é aonde que dói, né? Onde que dói? Dói na camada onde se está. Então todo mundo esquece essa parte de falar, que são 12 camadas da personalidade humana, esses sofrimentos. Para você descobrir, só precisa saber onde é que mais dói, existencialmente falando, né? Então vamos lá. Primeiro vamos entender o que é camada, né? Segundo a definição da professora lá, as camadas são uma síntese dessa nossa personalidade. Então, todas elas são umas motivações para você chegar até lá, no cume. Qual é o cume? É a 12ª camada. Todo mundo quer chegar lá, né? E vocês vão entender o porquê que todo mundo quer chegar lá. O Luiz botou aqui, eu ainda estou preso na 4ª camada. Calma lá, vamos chegar na 4ª ainda. Ó, é bom a gente conversar sobre isso, né? Todo mundo virou... Olha, eu brinco o seguinte, brasileiro é como se fosse Midas às avessas, né? Tudo que toca, o Midas, ele
transforma em ouro na mitologia grega, mas no Brasil tudo que toca, ele vira merda, entendeu? Então, assim, vira intelectual, virou uma merda falar desse assunto, virou fetiche, né? Ai, vida intelectual, sei lá o quê, formação do imaginário. Qual outra coisa também é na dialética erística, né? Do Schopenhauer, é ad hominem. Ah, mas isso é ad hominem. Você estava fazendo ad hominem. Então, uma coisa que era para ser bacana, bom, produtivo, se tornou uma merda, porque o brasileiro fica usando como xingamento, como insulto, como modinha, né? Enfim, é típico da nossa personalidade, né? Fazer isso, né? E aí que vem a quarta camada, né? Mas vamos descobrir, Luiz, se você está lá, tá? Vamos lá. Sendo uma síntese da personalidade, as camadas, né? Que o professor Olavo colocou, a gente tem que prestar atenção que todas essas camadas que a gente vai colocar são tipologias. Então, uma tipologia, ela tem um prós e contras, assim, que a gente tem que levar em consideração para a gente chegar na conclusão que está nessa camada, beleza? Então, preste atenção nisso tudo que eu estou falando, que é muito importante, beleza? Vocês não podem esquecer dessas informações para a gente começar de verdade a falar das camadas. Vamos lá, primeira camada, né? O que é a primeira camada? A primeira camada, todo mundo passa por ela. Né? Todo mundo passa por ela, porque ela é a camada que a gente pode chamar aqui de camada do corpo. Né? Deixa eu botar aqui. Quatro, cinco, seis, sete. Pronto. Porque esse símbolo aqui é muito importante que a gente está fazendo, porque o círculo para Aristóteles, ele vai dizer isso lá na física, né? Ele é o símbolo da perfeição. Então, assim, a camada, ela vai se integrando, né? Assim, a partir do momento que a gente nasce. Quando a gente fala da camada 1, vou botar aqui, não sei se dá para ver para vocês, mas daqui a pouco vai melhorar, tá, pessoal? Pessoal aí do vídeo. A camada 1, ela se trata do corpo. Como assim do corpo? O professor Olavo, e aí eu já coloco esse livro aqui como recomendação, que está aí na internet disponível, tá em PDF. Eu encadernei isso aqui, tá? Ó, o Ali pediu para virar um pouco a câmera, né? Pior que não tem como, que a câmera tá numa gambiarra desgraçada ali, né? Deixa eu ver aqui, ó. Pronto. Vê se deu uma melhorada aí. Deixa eu ver. Assim, ó. Pronto. Vê se dá uma melhorada aí. Então dá para ler aqui, né? Quando a gente pega esse livro aqui, que é um PDF do professor, que não vai ser lançado, porque ele não queria que fosse lançado esse livro aqui, né? A gente vê daquela época do professor Olavo que ele lidava com astrologia, né? A astrologia, muita gente pode levantar o nariz, né? Falar assim, pô, astrologia, que era astrologia, eu sou cristão, Cláudio, mas preste atenção numa coisa, essa astrologia que o professor Olavo estudava, ela não é uma astrologia moderna, é aquela astrologia que a gente vê, amanhã você será feliz, né? Não será essa astrologia do Capricho, né? Da revista Capricho, né? É a astrologia tradicional. Deixa eu tirar o casaco aqui, ficou calor, cara do sol. A astrologia tradicional, ela é estudada seriamente por Platão, por Aristóteles, né? É estudada por Francis Bacon, né? Um monte de gente, assim, absolutamente competente, né? Filósofos, poetas, né? Todo mundo estudava seriamente a astrologia porque era uma ciência simbólica, né? Então, é nessa ciência simbólica que está inserido nas 12 camadas, tá? E não é pecado nenhum, aí já aviso para os cristãos, né? Vocês estudarem uma coisa que já passou, né? Então, você vai estudar o seu mapa natal. Onde é que tem adivinhação nisso, né? Onde é que tem, né, previsões da vida? Não tem, né? O futuro pertence a Deus, de fato. Então, qual o problema de você estudar o mapa natal, né? Nenhum. Efetivamente nenhum. Melhorado aqui, ó. Pronto. Depois eu abro de novo. Então, assim,
Na camada 1, a gente tem um corpo. Por quê? Teve a concepção. Você imagina lá, o ato com o conjugal dos pais. Aí, assim que teve lá a concepção, veio para o útero, você já está na camada 1. Tá? Então, vocês estão vendo, né? A gente vai chegar até a 12, é tipo como se fosse a história da humanidade, vamos dizer assim, dos seres humanos, né? Essa camada, como o professor Olavo chama aqui, né, é da astrocaracterologia. O que é isso? Né? A astrocaracterologia, nome desse, parece um palavrão, né? É o estudo dos astros, conforme a gente está conversando aqui de astrologia, com o caráter, né? Então, assim, quando a gente vai em Pitágoras, né, o número 1 ele representa o quê? O princípio criador, a uno, né, a unidade, né? O mônada, né, que é a origem de tudo, né? Então, todos esses números aqui, ó, eles têm um símbolo, né, que estão integrados na personalidade humana, né? Então, quando a gente vai nascer, a gente nasce sozinho. Quando a gente vai morrer, a gente morre sozinho. Né? Notaram isso? Então, o 1 está presente nessas coisas, né? Então, assim, sim, vale a pena falar também o seguinte, nesse momento, o que é herdado, né? O que acontece na camada 1? Você tem um temperamento, além do seu signo, né? Meu signo solar é Áries, Leão, etc. São coisas permanentes, né? Que vão ficando, né? Isso tudo é importante de prestar atenção, porque a camada 1, ela daria um curso. Só a camada 1. Tem curso por aí, inclusive eu recomendo o curso do Dr. Jorge, né? Que ele fala da camada 1. São várias aulas, só que fala da camada 1, porque tem muita coisa para falar. E aqui que fique claro, eu estou falando só um beabá, né? Das 12 camadas, né? Não pretendo me aprofundar muito, porque acho que daria. Né? Tem cursos de pessoal falando 12 camadas, tem lá do Ítalo Macilli, que, francamente, eu lá não acho grandes coisas, tá? É uma opinião bem pessoal minha, né? Dali eu não achei tão aprofundado, mas enfim. Vamos então para a camada 2, tá? Vamos para a camada 2, que tem bastante coisa para falar. A camada 2, pessoal, ela é muito interessante, é a camada da hereditariedade. A essa altura, você já nasceu, você é um recém-nascido, né? Você herda coisas que é hereditariedade, né? Você herda do seu pai, coisas que você tem do seu pai e da sua mãe em você. Então, são predisposições genéticas. Tá? Nessa escola da Camada 2 tem o Leopoldo Zoni, vocês conhecem? Leopoldo Zoni, alguém aqui conhece? Não? É uma escola da psicologia chamada Psicologia do Destino. É muito interessante. Vamos explicar lá aqui já já. Vocês aqui conhecem, né? Pelo amor de Deus, que eu já comentei vocês aí do... que o Alê falou que já ouvimos sobre, né? Ok. Né? Porque eu já comentei várias vezes, né? Inclusive do livro aí, o Alê falou. Exato. Tá. Já tá batido, né? Tá, beleza. Então, assim, a camada 2, assim como a 1, você não tem controle. Todos nós passamos por ela automaticamente. Ficou claro isso aí? Porque a gente não tem como, assim, ó, vou escolher estar lá no útero da minha mãe. Já tá lá colocado, né? Vou escolher qual que eu vou puxar, mas meu pai, minha mãe, meu tio, minha avó, não tem escolha, né? Então, até aqui é tudo automático. Primeira, segunda, indo para a terceira também ainda é automático, tá? E a camada da hereditariedade é como eu disse, do Leopoldo Zoni. Vamos conversar um pouco sobre o Zoni. Né? O Zoni ele fundou uma corrente da psicologia que é muito interessante, né? Que ele fala sobre a psicologia do destino. O que é isso, né? Na época dele existiam muito os behavioristas, né? Os conducionistas que se falam, né? E era um pessoal que era meio que determinista. Vocês, acho que o Gabriel já falar sobre, né? Que é um pessoal que faz, olha, Pavlov, Skinner, eles fazem lá um teste com ratos, veem que tem um certo repetição de comportamento e tem um estalo, fala, o ser humano é isso aqui, ó, né? E muito influenciado por Charles Darwin, porque visto que o homem, ele veio do macaco, logo, se eu fizer teste com chimpanzés, como fizeram ainda da Covid, deram vacina e tudo mais, se reagiu bem, o ser humano vai reagir bem também por causa da condição genética, né? Seguindo também o que Aristóteles fala, né, de que a gente é um animal racional. Por que é animal racional? Pode entrar, meu amor.
Vem, meu amor, vem desse filho pro papai. Até que eu vou receber minha filha aqui, ó, ao vivo aí, ó. Vem, papai, tá envergonhada. Lindona, você veio. Tá toda pintadinha, toda enfeitada. Papai tá dando aula. Vai lá se divertir, tá bom? Papai te ama. Sabe, tá com soninho ainda? Tá, acordei ela. Você acordou no meio, né? Não acordou sozinho, não. Tchau. Pai te ama. Fica com Deus, hein? Só benção. Deus te abençoe. Bom, aí naquela época tem muita questão do conducionismo, né? Então vocês fazem teste com animais, influenciado por Aristóteles, né? Que ele falou que é um animal racional. É uma boa síntese, né? Animal racional é basicamente dizer o quê? Que a gente é uma mistura de racionalidade com instintos, né? Acho que é isso, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem batido, né? Eu sou um homem casado, mas eu, do nada, vejo uma moça com roupa indecente, meu olho vai direto para lá, né? O que é isso? Você escolheu estar ali, né, olhando? Não, é automático. Porque eu sou uma pessoa saudável, você olha, porque a pessoa que já tá com a roupa botando quase tudo para fora, normal, olhar, é que nem, por exemplo, outra coisa distinta, eu faço assim, ó, na cabeça do Gabriel, ele vai e pisca, normal, ué, faz parte do instinto de, ó, vou me preservar, vou me defender, né, não tem coisa, não tem como muito escolher não fazer isso, você pode até forçar, né, a próxima vez fica mais atento, vou fazer assim, só, não vou, né, reagir. Você pode até forçar, daí onde vem a racionalidade, né, que Aristóteles fala. Mas para os conducionistas, behavioristas, isso, que é uma corrente da psicologia, né, isso é quase como determinado, você vai agir dessa forma e ponto. O que isso combinou? Em muita loucura, porque, por exemplo, na periferia do Rio de Janeiro, segundo os behavioristas, uma pessoa que nasce num ambiente de periferia, de favela, e tem a genética de pais que um é bandido, o pai, né, enquanto a mãe é, sei lá, do prostíbulo, para eles, isso aqui dali é determinante. Não, para eles é determinante o seguinte, que vai se tornar ou bandido ou vai casar com uma mulher que é prostituta, entendeu? Então não tem, porque para eles é como se fosse, você foi conduzido a estar ali e você foi predestinado, vamos chamar assim, né, em termos calvinistas, estar ali, e você vai ser conduzido a ter um desses dois destinos. Já os onde ele chega para isso tudo, nesse movimento, nessa loucura toda de determinismo, predestinação, tudo mais de influência, darwinismo social, etc., ele chega e fala assim, olha, pessoal, pode até ser um pouquinho isso sim, né? O áudio saiu. Alô? Ops, saiu, é? Tinha saído aí. Pronto, saiu quanto tempo, pessoal? Acho que foi nem 1 minuto, não. Foi uns 30 segundos aí. Tá, você lembra onde é que eu parei, para eu repetir? Sobre o determinismo e o Zone. Chegou combatendo isso, né? Sim, pronto, perfeito. Aí eu tava falando o seguinte, né? Que o Zonde, ele estava num ambiente igual a esse, falando assim, olha, pessoal, é um pouco disso, mas não é tudo isso. Porque tem uma força determinante chamada ego, o nosso próprio ego, com as nossas próprias forças, a gente consegue combater um destino semelhante a esse que os conducionistas e behavioristas estavam dizendo pra gente, né? Vou dar um exemplo. Aí eu estava falando, sim, é importante falar isso. Qual é a descoberta do Zonde, né? O Zonde, ele descobriu um terceiro elemento. Lá no Freud, ele vai falar que existe um inconsciente individual, né? Todos nós temos individualmente um consciente. Jung, ele vai falar que tem um inconsciente coletivo. Show de bola, uma descoberta dele, beleza. E aí o Zonde, ele identificou que tem um inconsciente familiar. Ou seja, você conhece seu tataravô, Gabriel?
Não sabe o nome dele? Você conhece seu tataravô? Conhece seu bisavô, bisavó? Conhecer de nome, pelo menos? Não. De nome, se não me engano, dele é José. História da vida, você sabe Não, alguma isso coisa? não. História da vida. Então, pro Zônio é o seguinte, enquanto você não conhecer esses parentes, você fica um pouco refém do algumas das mazelas que eles cometeram no passado. Então, por exemplo, você não sabe se você tem predisposição para quando casar, trair, por exemplo. Porque você não conhece a história do seu tataravô, do seu bisavô, e se houve um ciclo familiar que se rompeu ali, um lapso, assim, de vou quebrar esse comportamento porque eu vi que no passado não deu certo, né? Para pegar qualquer coisa, problema com bebida, né? Você não sabe se lá atrás teve gente com problema com bebida, rompeu esse laço, quebrou esse ciclo familiar de repetições, né? E chegou até você se você vai ter alguma repetição disso, né? No seu comportamento. Então, pro Zonde, com esse inconsciente familiar, é quase como a gente tivesse, é um exemplo dele, né? A gente está andando num um corredor vazio, a meta final é o destino, né? Você quer chegar até lá de maneira consciente, sem ser influenciado pelos demais parentes que estão lá num cômodo. Imagina, em cada cômodo um parente tentando te puxar para dentro, para te atrapalhar, né? Não, você não vai ter o destino que você quer. Vai ter o meu destino aqui, ó. Tá com umas coisas que vocês consideram ruins, sei lá. Tem parente que é problema com alcoolismo. Tem parente que sei lá o que com traição. Qualquer tipo de vício, né? Com masturbação, com pornografia. Claro que na época deles eram outras coisas, né? Às vezes podiam ir para o prostíbulo e hoje está adaptado, né, para a vida do sujeito na pornografia. São coisas como essa que a gente precisa ter. Compulsões, né? Compulsões sexuais, compulsões em diversos ramos. Precisa se prestar atenção se algum parente ele também não teve isso. Porque se teve, aí que vem a importância. Como é que a gente consegue combater isso? Ô, Klaus, tendo uma retomada de consciência. Isso tudo que eu estou comentando aqui é só a escola da camada 2, que estuda isso. Não estou falando que a pessoa da camada 2, que é um recém-nascido, precisa combater isso, né? Ele só está recebendo, né? Isso tudo. E é interessante a gente prestar atenção nisso, que a gente está sendo influenciado. Então a camada 2 sempre estaria presente em nós, mais ou menos. Sim. Essa é uma pergunta muito boa, tá, o Lucas? Porque o Lucas me deu a oportunidade. Vou te dar a voz aí, o Ale, que levantou a mão. E deu a oportunidade de eu falar o seguinte: todas essas camadas aqui, assim que você passa em uma delas, Cláudio, eu estou na quinta. Eu tenho certeza que você automaticamente está na quarta, na terceira, na segunda, primeira. Entendeu? Você não tem como abolir algo que passou. Você integra ela ainda, só que ela não é a primordial. Ela não é a principal, que conduz a sua personalidade, né? Então, é meio que você já, vamos dizer assim, evoluiu, né? No sentido de que já não é uma questão existencial, por exemplo, na quarta camada, eu ser afetivamente aceito por ninguém. Se eu estou na quinta. A quinta já é outros 500, né? Pode falar aí que você ia perguntar? Boa tarde, Klaus. Deixa eu Boa tarde. perguntar, tem como tu regredir uma camada? Tipo, sei lá, eu tô na sexta camada, né? Tem como tu regredir de alguma forma? Ótima pergunta, muito bom a pergunta de vocês, viu? Vocês estão de parabéns. É possível se regredir dependendo de qual for o trauma, o acidente. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que está lá, por exemplo, na sétima camada, vamos botar na sexta, né? Uma sexta camada, ela sofre um acidente, fica lá, sei lá. AVC, por exemplo, ela fica num estado catatônico quase, né? Então, ela regride para a terceira camada, né? Que é a camada que a gente vai chegar agora, né? Vou até colocar aqui, que já tá na hora de avançar, para não demorar muito a aula, né? Que é a camada da linguagem, né? Ou a gente pode chamar de linguagem ou experiência, né? O que é essa camada? Acho que já deu para responder a pergunta rapidinho do Ale, né? Para a gente já ir avançando. Então a gente consegue regredir, sim, dependendo da situação que for passar, né? Na vida. O que é a camada da linguagem da experiência? Qualquer criança chega nessa camada. É a criança que começa a falar, lá com seus 1 aninho e meio, mais ou menos, e ela quer, assim, aprender coisas novas, ela quer testar o mundo, a força dela. Então, tem um exemplo que é muito usado, né, de um pai de família, que ele via o filho com um copo cheio de Nescau, né? Ele pegava o copo cheio de Nescau assim,
né? Olhava pro copo cheio de Nescau e fazia assim. Qualquer pai retardado, que não entende nada, fica dando uns porros no filho. Poxa, derramou tudo, sei lá o quê. E aí você pergunta, o que esse filho está fazendo, né? De 1 ano e meio, ele está testando. Será que isso aqui cai quando eu faço assim? Será que eu jogar esse copo no chão quebra mesmo? Porque ele acabou de vir ao mundo, está fazendo experiências, né? Testando nas coisas, né? Isso aqui machuca? Será que vidro, quando está no chão, corta se eu tocar? Então você vai ver criança fazendo as coisas mais estapafúrdias, né? E você pensa assim, nossa, minha criança é retardada, é burra. Não, você que é o burro, entendeu? O pai é que não entendeu isso, né? Então eu vejo muito os pais de hoje, isso está nesse livro aqui, ó, desde a década de 60, 70, reprimindo as crianças a não terem experiência de vida. Só você vê nos parquinhos hoje em dia. Não deixa as crianças ralarem o joelho, não deixa fazer experiência de correr, pular em tais locais, porque não pode machucar, pode fazer sofrimento. Então a gente está num momento muito hedonista, onde tem completo aversão à dor e a gente busca totalmente o prazer, sobre todas as coisas. Então esse livro aqui, ele fala bastante sobre isso, né? A geração ansiosa, né? Que por conta dessa supervalorização, né, ao prazer, às coisas, né, ao que é agradável, a repelir a dor, a gente ficou uma geração totalmente ansiosa, né? O subtítulo é interessante também, ó, como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais, né? É muito interessante esse livro. Estava lendo já tem um tempinho, né? Aí, assim, né, a camada 3, ela é a camada, como eu disse, da linguagem, da experiência, né? E segundo Pitágoras, né, é bom a gente citar o número 3, tem uma harmonia, né? O número 3 é síntese, é o princípio, meio e fim, né? Das coisas, né? Então, o número 3 também tem um simbolismo. Assim como o 2 faltou dizer, se vocês repararem bem, tudo que tem 2, ele é oposição. Noite, dia, claro, escuro, né? Mas por exemplo, a boca, né? A gente se comunica a boca, o vidro, né? O vidro. E o nariz, né? Uma forma de comunicação também, eu acho, né? Querendo, eu acho. Sim, eu entendi. Eu entendi isso. Você tá Essa dando ligação, né? Do terceiro com três. Sim. essa dando terceira, né? Pô, mas eu tô pensando assim, no número 2, se ele tem mais exemplos, né? Mas se vocês repararem bem, vocês têm. O Gabriel tem irmão, mas você tem irmão, Lucas? Tem, parte. Só um, né? Sim. Os pais de vocês, por acaso, disseram que vocês são o oposto do outro? Sim. Sim. Não, é que por parte de pai, você não tem tanto contato, né? Tá, então você não sabe, né? Quantas vezes eu ouvi da minha avó falar assim, é o oposto do seu. É o oposto do seu irmão, né? A mesma coisa comigo contrário. e a minha filha também agora que nasceu, né? Tá vendo como é que é real isso? Homem, mulher, esqueci de dizer esse exemplo também. Número 2 representa isso, dualidade, né? Oposição. Noite, dia, claro, escuro. Homem e mulher não são tão avessos um do outro, mas também tem as suas discreções, né? Oposições, dualidades. Por favor, se vocês forem fazer perguntas, vocês podem abrir o microfone ou levantar a mão aí, tá? Eu tô vendo que o Ale mandou uma interrogação aqui. E aí, o número 2 representa isso, né? Muito importante. A minha filha, por exemplo, agora que nasceu, ela é muito diferente da minha mais velha, porque ela tem um cabelinho cacheado e minha filha tem um cabelo liso. Ela tem a mais nova com cabelinho, o olho, né, dela é claro e o olho da minha mais velha é escuro. Então, assim, tem toda uma... E acho que a personalidade também é bem diferente. Tem a carinha dela, parece ser mais... Mais tranquila. Sim. Assim como eu e meu irmão. Eu tenho um irmão mais novo e sempre ouvi igual o Gabriel aqui, que falava de que a gente é como se fosse... Muito diferente. Muito diferente mesmo. Como se fosse os dois opostos, né? Dois contrastes, né? E aí a gente tem que lembrar da camada 2 que a gente estava conversando, né? É isso, né? A hereditariedade envolve você não se tornar mais aquele corpo sozinho, você agora tem influências externas. Por isso que é a camada 2, por isso o número 2. Né? Por isso que a camada 2 só poderia estar na hereditariedade. A terceira, como a gente estava conversando aqui, é da linguagem, da experiência, né? Que vale a pena a gente comentar também algumas coisas da terceira. Viu?
ó, é, ela é da escola do Piaget, né, e tudo mais, do Gestalt, né? Esse negócio que eu tinha te falado da camada 3, eu não sei se você lembra da homilia lá do Paris Clayton, né? Que ele falou que, por exemplo, ele citou lá São Tomás, né? Que, por exemplo, assim, a gente não pode falar que entende comeu como Deus, assim, né? Mas olhando, né? Mas a gente pode pelo ouvido, né? Ele falou isso, uma coisa assim. Não lembro, cara. Ah, eu Não lembro. fiz essa Ele foi ser por Aristóteles. Sim. Aristóteles fala isso, que a gente tem o mundo os sentidos. Pelos sentidos, né? É. E a camada 3, o Olavo fala uma coisa interessante, né, nesse livro, né? Eu vou abrir aspas aqui para ele, né? O momento em que se inicia o processo de aprendizado pode ser ocasião de erros, fracassos, mal-entendidos e humilhações. Entre 2 e 7 anos de idade, a criança faz um esforço de aprendizado gigantesco, querendo continuamente aprender. Não necessariamente o que os adultos querem ensinar, mas algo que as interessa. Isto significa que conseguir compreender e dominar um assunto é, nessa época, muito importante para a criança. Ou seja, se a gente vê pais de maneira chata, né, toda hora repreendendo esse modo de interesse do filho, o que ele acaba se tornando? Alguém que está em um cabresto, né? Alguém que, como se estivesse assim, programada para obedecer, senão vai ter castigo, né? Senão vai ter uma repreensão. E aí muitas pessoas, por falhar nessa, brasileiro, vocês já repararam que não tem educação doméstica, né? Por falharem nisso, né, eles acabam ficando ali repreendendo essa camada, e só não tem como ficar preso naquela camada, porque assim, você tem as outras faculdades humanas, que a gente não precisa tratar aqui, né? Senão vai ter que se aprofundar muito, para ir para a quarta, que é também automático. 1, 2 e 3 das camadas são todas automáticas. A quarta é o ponto de partida. E, infelizmente, é onde a maioria dos brasileiros está. Vamos entrar nela aqui agora, né? Então, assim, a vida começa na quarta. Pode falar. Eu queria falar umas coisas antes. Pode mandar bala. Essa repreensão também pode causar revolta também, né? Uhum. Por causa da adolescência sim, e tal. É verdade. E, sei lá, trocar os pais pelos grupos, né? Que nem você falou, Sim, de amar o grupo e odiar o pai. sim. É porque a questão é que a camada 3, ela tá ainda na criança. Uhum. O adolescente, vocês vão ver que vão ser lá para quinta, né? Um adolescente sadio. Não quer dizer que ele vai chegar lá. Porque, como eu disse, a quarta é o ponto de partida. As pessoas podem nunca amadurecer na vida a ponto de ficarem na quarta a vida toda. Né? O Machado de Assis já tinha gente na quarta naquela época. Né? O Machado de Assis, lá no A Mão e a Luva, um romance dele, ele cita uma parte muito interessante, né? Que ele fala assim, alguns sujeitos chegam aos 50 anos da vida sem nunca terem saído dos 12, né? Dos 15, não sei, uma coisa assim. Então, já tava falando isso, olha, tem gente que você tá com carcaça de velho e tenta querendo chegar na quarta, que a quarta camada é a mais famosa na internet, né? Que é da afetividade. Né? São sujeitos que adquiriram alguma linguagem, já sabem falar, já sabem relativamente se expressar, identificar o que é copo, o que é isso, o que é aquilo, mas eles têm como o sentido existencial da vida, né? Que aí já começa o existencialismo começa aqui, né? Na vida humana, o drama humano começa na quarta, de querer que os outros o amem. Então, assim, é a questão do tipo assim, olha, meu patrão, ele chega para mim e fala assim, ô fulano, por que você não entregou ainda o negócio? Bora mais rápido, tem que entregar a planilha de Excel lá. Aí a primeira coisa que a pessoa com a quarta camada pensa assim, cara, a pessoa não gosta de mim. O patrão não gosta de mim, não me ama, entendeu? Fica lá me cobrando, não gosta de mim. Quando, na verdade, o cara não tá nem aí se gosta não de você, ele tá querendo que o trabalho seja feito, é só isso, né? Ele não tá querendo expressar que não gosta de você. Mas pro quarta camada, isso é uma questão existencial. Será que minha mãe me ama? Meu pai me ama? Isso é típico da criança, ainda que chegou aos 7 anos e fala assim, quero aprovação e validação dos meus pais. Quero sim, pode falar, ele levantou a mão aí. Pô, bicho, tu levantou um ponto que eu convivo no dia a dia, bicho. Essa necessidade de efetividade, meu irmão. Principalmente agora, não sei porque os caras estão mais carentes. Mas o que tu falou em relação ao trabalho,
Tu não consegue trabalhar com ninguém, tu falar ser assim um pouco mais duro, e a pessoa entender aquilo como um ataque pessoal, tá entendendo? Tipo, falar, cara, eu preciso disso aqui, para isso aqui, tem que fazer isso aqui que tu não entregou, ficou uma merda. A pessoa já acha que é um ataque pessoal, tá entendendo? Uhum. Eu não sei se é boiolagem, mas eu não sei se é carência. Eu vejo uma certa mistura entre isso, mas isso é verdade verdadeira. Uhum. É uma boa colocação, porque assim, se vocês repararem bem, né, vocês vão conversar com o seu vizinho e tudo Sim, mais, é. é uma questão existencial para ele saber se você gosta dele ou não, né? Acontece também, por exemplo, a pessoa briga com o vizinho, aí nunca mais quer ver o vizinho na vida, não quer mais ter contato, cara. Isso é uma coisa que acontece muito, pelo menos com a minha família também. Então, Porque fica aquela dialética ainda de criança, né? assim, Do tipo assim, se o sujeito não gosta de mim, então eu não vou falar mais também com É. ele, né? Eu não gosto também dele, né? Então fica uma coisa, tipo assim, meramente afetiva, né? De aprovação afetiva. Muito se é falado da quarta camada como se fosse na internet entendido como um insulto, né? Deixa de ser quarta camada. Só que, pessoal, faz parte do processo da personalidade humana você passar pela quarta camada. Quando você é criança, um adulto sadio já saiu da quarta camada. Ele não quer aprovação sua social, aprovação afetiva, que você veja como um grande pai, né? Ou como uma grande mãe. Nenhum pai e mãe está interessado, um pai e mãe sadio está interessado, se meu filho gosta de mim ou não, isso não importa, eu quero me doar mais para ele, né? Eu estou mais interessado nisso. Meu eixo está para fora, não para dentro, preocupado se ele me ama ou não. Isso não é questão para um pai de família ou para uma mãe de família. Mas existem pais que estão na quarta, querendo isso, né? E aí o que acontece? O Olavo até fala no livro, né? Um adolescente que está na quinta, ele destrói os pais na quarta, né? Porque a gente já vai chegar lá, né? A pessoa da quinta camada, eu vou colocar lá aqui, ela está na camada da autoafirmação. Ou seja, é a autoafirmação egóica mesmo, né? Do sentido assim, testar as forças com o mundo, né? A autoafirmação. Então, é aquela famosa rebeldia do jovem, né? O rock, né? Enquanto na quarta, e aí vale a pena a gente trazer Pitágoras de novo, né? Na quarta, a gente vê o número 4 para Pitágoras é o quê? O símbolo do imanente, né? Então, tudo que é 4, vocês veem que é material. 4 estações no ano, 4 natureza, água, terra, ar e fogo, né? Natureza, 4 elementos da natureza. Então, assim, o quarto, a pessoa que está na quarta camada está muito preocupada com a questão material afetiva. Né? Se vocês estão gostando de mim aqui ou não, gostando não. Se não gosta de mim, também não gosto de vocês, né? Tá? Quer saber? É coisa bem infantil, né? Tipo uma coisa meio assim. E aí, quem está na quinta não ainda desentrega a quarta. Ela está ali, né? Querendo um pouco ser amada. Normal, todos nós gostamos de ser amados, né? Só que não é questão existencial, não é primordial isso para ela. Porque a pessoa que está na quinta, ela, quando vê um patrão falar aquilo, ela trata aquilo como um desafio. O patrão falou que em 1 hora para resolver tudo. Eu nem sei se ele gosta de mim, não. Eu quero saber se eu vou conseguir saber fazer tudo em 1 hora, nessa planilha aqui, né? Ele é uma pessoa que vive se desafiando. Vou atravessar aquela rua ali em 1 hora. Se eu não conseguir, eu sou um bundão. Entendeu? É uma coisa tipo assim, a pessoa vive testando suas forças, é típico do jovem, né? Ele testa a força com o pai e a mãe, né? Não, vou sair mesmo, vou bater de frente, vou sair de casa aqui mesmo, que eu vou para aquele local sim, sei lá o que. Não para tentar desvalorizar os pais. E aí os pais de quarta camada se ferram, porque ele ficou assim, meu filho não me ama, dei tudo, do bom, do melhor para ele. Mas não é isso, ele tá querendo ver até onde o pai e a mãe vai, se ele é mais forte que o pai e a mãe. Porque pela primeira vez ele deixou de ser criança. Então ele vai testando as forças ali como um adolescente, normal. O que a gente mais vê isso é em homens. Por quê? A pessoa botando, caralho, bicho. Mulher vindo quarta camada, calma lá, vamos misturar os assuntos não, peraí. Vamos misturar os assuntos não, né? Tá. A pessoa que está na quinta camada, né, ela vive fazendo esses desafios, né? Até esqueci, eu perdi minha linha de raciocínio, onde é que eu ia chegar, né? Não, do desafio, né, do filho com o pai, né? Que ele tá querendo sobrepor, né? Mostrar ali que ele é foda. O quarto, né, era muito a questão material. Era uma preocupação, vocês repararam, com o eixo da pessoa que estava dentro. Sim.
Agora o quinto não é mais como na quarta, né? Como o mundo me vê, será que o mundo me ama? Não é mais isso. A quinto o que eu serei, né, para o mundo, né? O mundo será que me aguenta? Né? É uma coisa meio egóica mesmo, né? Meio excêntrica. Será que agora que o meu eixo está para fora, né? Tipo, um orgulho seria isso ou não? O que você entende por orgulho? Assim, se mostrar eu consigo, vou lá e faço, entendeu? Assim, essa Autossuficiência. autossuficiência, isso aí. É como se fosse isso, né? O adolescente a gente vê que é muito isso, né? Olha, eu posso, né? Eu posso, eu quero e vou fazer. Então, no fundo, ele fica um pouco inseguro. Vocês já viram mais jovens, né? Vocês já foram também mais jovens, vocês já devem ter reparado que isso acontece, né? Sim. Tipo, olha, estou um pouco inseguro, não sei como é que vai ser, mas quer saber qualquer coisa, eu dou um jeito. É uma pessoa mais segura de maneira burra consigo mesmo, né? Ele é mais cegamente seguro, né, consigo, né? Alguém mais audaz, né? Então, quando esse desafio, aí vem a questão, pergunta, Carl, será que estou na quinta camada? Quando esse desafio não é preenchido, ele não é feito, cai aquela dor existencial. Eu falo assim, caraca, isso me dói muito. Não estar realizando o desafio ou melhorando como ser humano. Né? Estar parado, né, e não estar amadurecendo mesmo, fazendo desafios, né, comigo mesmo, testando minhas forças, me deixa sem sentido na vida. Então, é assim que você descobre que está na quinta camada ou não, né? Se você é adolescente, está perguntando, será que eu estou na quinta? Pergunte se você ainda está fazendo coisas nas suas atitudes que ainda está buscando a afetividade, seja a afetividade social, com os pais, né? Afetividade no geral, né? No seu trabalho, né? Se você busca a todo momento só ser amado, provavelmente está na quarta, tá? Então, vamos dando andamento, né? E aí vale a pena comentar, né? A gente pode identificar países que estão na quinta camada, por exemplo. Assim como na quarta. Na quarta, acho que é evidente, vocês repararam que o Brasil, a maioria, está na quarta. Mas quem está na maioria, na quinta camada em algum país, quem pode citar? Japão. No Japão, você vê pessoas que você vê, até nos animes, você vê isso, né? Nos Naruto da vida, alguém que está toda hora, né, forçando o próprio ego contra o mundo, né? Não sei se vocês já viram Naruto, Dragon Ball, é sempre uma briga de egos, né? O Japão tem essa cultura de a maioria está na quinta camada, querendo se autoafirmar para o mundo toda hora. Na sexta, qual país que vocês... Não vou perguntar, porque a maioria acho que não estudou sobre, né? O conceito ainda. O sexto é a camada. Vou pegar aqui um lenço. Eu quis apagar aqui, esse lenço bem velhinho de bebê. Dá para quebrar um galho já. Será que o pessoal tá vendo? O pessoal também não tá aparecendo muito no quadro, né? Mas vou deixar aqui, que daqui a pouco vai ficar tudo montadinho, e o sol sai e dá para ver, né? Vamos contar com isso. A sexta camada, ela é a camada da negociação, tá? Vamos chamar assim, né? De negociação. Então, assim, olha, falando de maneira simbólica, o número 6, o que a gente tem em comum? Deus fez o mundo e tudo que é material até no sexto dia. E por último fez o homem, né? E a mulher. Então a obra completa material de Deus foi feita no número 6, né? O que ainda demonstra incompletude. O número 666 que está lá no Apocalipse, né, que é o número da besta, ele é a completude material sem Deus. Né? É a trindade da completude material sem Deus. Né? Diz nas Sagradas Escrituras, por exemplo, que o príncipe desse mundo é Satanás. Né? Ele que domina, vamos dizer assim, a materialidade. Né? Então o número 6 ele vence essa união, né, aí já beirando ao conhecimento esotérico e alquímico, né? Ele tem essa união número 6 representativo com o espírito, né, e a matéria, né? Duas coisas que até
pareciam dualidades, mas que sim. É metade mesmo, né? Seria Isso, o yin yang, né? 12, né? Isso, né? Então, assim, a camada 6 é da negociação, né? Um país que está na camada 6 é os Estados Unidos. Por quê? Como assim negociação, Klaus? É o seguinte, né? A pessoa que está lá na quinta, ela precisa, assim como eu falei, o ponto de partida é a quarta, né? Então a vida começa na quarta camada. Quando você se torna criança, eles estão falando de pessoas saudáveis, né? Não pessoas adultas que estão na quarta, que já não estão muito pouco saudáveis. Aí você se torna criança, você tá lá, chega na puberdade, tá na quinta, saudavelmente vai chegar na sexta, que é o momento que você começa a trabalhar. Então você quer um esforço e recompensa. Tudo tem que ter, na vida dessa pessoa que está na sexta camada, uma motivação na qual ela faz algo esperando algo em troca. Né? Nossa. Então, Tem aquela ideia protestante, esqueci o nome. O cara, por exemplo, ele reza, mas ele quer a recompensa, né? Tipo, vou rezar aqui, orar. Isso aí. teologia da prosperidade. Seria isso também? A religião? Parecido com isso, porque é como se fosse, ó, você vê, a cultura dos Estados Unidos é muito assim, ó, se você trabalhar, você terá, e aqui no Brasil a gente imita muito a cultura de lá, né? De que assim, se você trabalhar, você necessariamente vai ter realizações. Você vai ter propriedade privada, que é o sonho do americano. Você vê que todos os filmes lá nos Estados Unidos é assim, tipo assim, esforço e recompensa. Se eu treinar muito igual lá o Stallone, lá no boxe, né, no Rocky, eu vou ser suficiente para vencer o inimigo no boss final lá. Então, eu me esforcei, tarará, aquele negócio todo, tarará, é aquilo e dá geralmente resultado, né? Isso satisfaz a personalidade do americano, né? Porque a maioria deles estão na sexta camada. Então, você vê, os países mais ricos do mundo são os Estados Unidos, né? Um dos mais ricos porque eles pensam a todo momento, eles botam, inclusive, o trabalho acima da família. É uma coisa bem, assim, mentalidade burguesa, no tipo, no sentido mais materialista do termo, de colocar assim, ó, que se dane as almas, que se dane se a minha esposa está precisando de mim ou não. Eu tenho muito brasileiro que imita assim. Importa o lucro, importa. Eles até justificam dizendo que eu estou falando isso por minha família, né? Estou lá 12 horas, trabalhando 14 horas, mesmo sendo milionário, por minha família, porque eu vou dar conforto material, né? Então, assim, o pai, né, dessas crianças, a criança realmente tem tudo, só não tem o pai presente, que é o mais que elas querem, né? Então, por isso que o divórcio ficou uma coisa cada vez mais ascendente lá também, né? Então, a pessoa que está na sexta, está nessa camada da negociação, né, com o próprio eu, né? Então, ela quer conscientemente, usando os termos de Marx, né, ser um agente na qual vende seu tempo para um fruto capitalista que é o mais-valia, né? A minha hora, né, fará um resultado final que é esse, né? Eu tenho riquezas e tudo mais por conta disso, né? Esforço, recompensa. Toma cuidado em criticar o capitalismo, senão você já vira comunista. É verdade, né? Só fala do capitalismo. Eu já falei mal dos burgueses, né? Aí a pessoa vai falar que eu sou de esquerda, né? Sei lá o quê. Mas, enfim. O Olavo ele fala uma coisa interessante, né? Aí como é que é assim, né? A gente tá falando, né, de coisas que aparecem. A gente fala coisas, por exemplo, dá a entender que a gente é de esquerda, agora de direita você tá no Olavo, né? Enfim. Na mesma linha, né? Então, porque é muito comum isso, né? Isso que vocês citaram, o brasileiro é fla-flu, né? Ele é dicotômico, né? Ele quer encaixar você em alguma coisinha, né? O Klaus é o Lavete, já entendi. Aí quando vê, eu tô citando sempre Lenin, Marx, eu estudo, tem que estudar esses caras, né? Enfim. O Olavo vai falar uma coisa interessante aqui, ó. Na camada 6, o que interessa não é a demonstração do poder pessoal, mas a consecução de algo objetivo, como trabalhar e receber um salário. Isso é consequência de um desvio de eixo de valor, que se transfere do sujeito para o objeto, né? Então, não é mais uma pessoa que está interessado de ver o mundo testando forças, né? Ele está preocupado se ele vai ser realmente ali útil para aquele objeto que ele está fazendo, né? Aí você está no exemplo do patrão, né? O cara chega lá e faz aquela cobrança, o quarta camada é entender como um ataque pessoal, o quinto é fazer como desafio,
o sexto era tratar aquilo como se fosse, tipo assim, será que se eu entregar mais planilhas vai me dar uma promoção, né? Eu entro, vou promover? Então ele tem essa mentalidade, né? Agora a sétima camada, né? A sétima camada é a camada dos papéis sociais, né? Geralmente, né? Um pai de família estaria aqui. Às vezes, um empresário tem que assumir posturas de sétima camada, o que não significa que ele definitivamente seja, né? Só porque ele aparenta não significa que ele seja. Porque lembre-se, é necessário que onde mais doa é onde ele vai estar lá, né? Então, se dói para mim não assumir um papel de pai, se eu verdadeiramente sou pai, marido, aquilo dói para mim. Se minha filha fala, tipo assim, sinto falta do meu pai, porque eu só estou trabalhando, sei lá, 14 horas igual um americano, e eu não supro aquilo, né, aquela presença paterna, é que dói verdadeiramente existencialmente, na alma. De modo que eu falar assim, cara, não tem sentido a minha vida se não tivesse no pai ali presente, né? Preciso resolver isso, né? Porque de fato eu não estou sendo pai, por mais que a minha filha se queixe ou não se trata de uma queixa de uma quarta camada, no sentido de minha filha está me amando? Não é sobre isso que se trata. É muito mais profundo. Será que eu estou cumprindo meu papel de pai para minha filha? Ou estou sendo um pai fantasma, né? Um simulacro de pai, né? Isso se encaixa em qualquer outro papel social. Né? Qualquer outro papel social, né? Qualquer outro papel social. Então, o 7, ele simbolicamente é o número da perfeição, né? Pitágoras, ele vai dizer que é um número divino. A sétima camada? Qual país? Eu não sei, sei lá, Alemanha? O país sétima camada? Não sei. Agora pensar assim. Então, é bem difícil. De maioria sétima camada? Não sei. Pode ser talvez a Rússia. Diga aí, Ale. Diga ele. Fala, Klaus. Qual país ou sociedade tu acha que já chegou assim mais alto das camadas? Itália, por exemplo. Eu teria que estudar, viu, bicho? Eu não posso até dar um chute desse, não. Seria até desonestidade. Não sei. Eu disse que eu tenho certeza, né? Da quinta e da sexta, eu tenho certeza. Que ali é a maioria, né? De acordo com o que eu estudei agora. A gente tá conversando aqui agora, né? Da sétima. Avaliando por muito mal, né? Ali a cultura russófila e tudo mais. Talvez, quem sabe, eles são maioria de sétima camada. Aí agora é só um palpitezinho, né? Sem nenhuma certeza, né? Agora, a sua pergunta é pertinente, viu, Alê? Porque, assim, afirmar alguém que está na 12ª é bem difícil. Bem difícil. Talvez no passado, alguma maioria de 12ª, talvez lá na Idade Média. Não sei, pode falar. Mas assim, eu não tô falando de 12ª, não, eu tô falando assim, atualmente, qual o país que tu vê, né? Sim, claro, é um chute bem pouco, né? Mas assim, entre as 12, está no mais elevado, sei lá, a nona, ou sei lá, a 10ª, entendeu? Alemanha, Itália, não precisa necessariamente ser a 12ª, mas entre as camadas que tá mais, assim, nesse ranking, né? Vamos dizer assim, tá num grau maior. Eu não vou saber afirmar, não, viu? Se eu soubesse, eu poderia dizer. Quem poderia talvez fazer essa comparação? Um colega meu da faculdade chamado Salomão, ele que domina muito geopolítica. Ele conhece bastante cultura de vários países, né? Eu reparei isso. Posso estar errado, né? Mas se ele tivesse. Um país que eu pensei? O Vaticano. O Vaticano, ele não liga pro poder temporal, né? Perdeu tudo, né? Tinha os Estados Papais, tinha a França ali, que na Idade Média era o braço direito, perdeu tudo, né? E o Papa não se preocupa com isso mais, né? Não tem essa vaidade. Sei lá. Não, mas a gente está falando da maioria da população, né, esmagadora ser de uma camada, né? Enfim, assim, ó, francamente, eu acho bem irrelevante esse assunto, viu? Agora, sei lá, né? O que vai adiantar eu saber se a Itália está na 8ª ou na 9ª, sei lá. Vou querer mudar para lá por causa disso, né? Não sei.
talvez seja para questão de mudança. Mas vamos continuar, porque senão a aula vai ficar muito grande, tá? Por exemplo, no casamento, a questão do papel social, ele é muito, na camada 7, né, ele é muito latente. É uma questão muito essencial saber se eu estou sendo um bom marido, uma boa esposa, né? Quando isso não é suprido, há uma certa desânimo com a vida, um desencanto, né? De modo que dói muito, né? Se não suprir essa lacuna, né? Então, uma pessoa que sofre isso, ela está na 7ª camada, tá bom? E aí, a camada 8, né, ela é a camada da dúvida. O professor lá vai falar que quem chega na 8ª camada dificilmente está com menos de 40 anos, porque é alguém já bem vivido, é um adulto já que já passou por algumas crises, né? Crise dos 30, volta no Saturno, inclusive vai passar por outra, volta no Saturno, né? E aí, bom, é alguém que, assim, pensa, e agora, José? Igual aquele poema do Carlos Drummond de Andrade, né? E agora? Agora que eu já fiz isso tudo, será que eu fiz isso certo, né? Estava errado por ter me tornado pai ou marido, ou por ter escolhido tal caminho, ou por ter escolhido tal trabalho. Onde que eu vim e para onde eu vou? São as perguntas mais fundamentais, né? Assim, de onde é que eu vim e para onde eu estou indo ainda, né? Agora, se valeu a pena também, sobretudo, olhar para trás, né? Então, geralmente a pessoa sadia, né? Está com 40 anos na 8ª camada, né? Sobre essa de idade, né? É interessante eu até falar o seguinte, né? Em tempos em que não estão em crise como o nosso, né? Uma pessoa, né, que esteja com os seus 12 anos de idade, ela deveria estar na 7ª camada. Porque nessa altura do campeonato, ela já conhece o papel social dela na sociedade. Uma criança sadia, de 12 anos, né? Que hoje a gente fala de criança, mas assim, é alguém que pelo menos deveria saber fritar um ovo. Hoje a gente vê um monte de pessoas com 12 anos, parece retardada. Não sabe fazer um monte de coisa, porque os pais reprimiram, não sabem educar os filhos. Né? O algoritmo aí. E fica uma coisa assim, absolutamente estarrecedora, né? Parece, de fato, a palavra retardado não é para ofender, como se fosse isso mesmo, né? Retardado na idade que tem, né? A pessoa, e vale a pena falar isso, né? Você vai falar assim, a maioria dos adolescentes estão na 4ª, tudo mais, estão atrasados. Agora, uma pessoa que voltando agora rapidinho para a 4ª, né? Uma pessoa que teve um amor incondicional pelos pais, ela dificilmente vai ficar parada na 4ª camada. O que acontece é que no Brasil, os pais não sabem educar os próprios filhos, não sabem ter esse amor incondicional. E é isso, por causa dessa lacuna, elas vão buscar isso fora. Em outros tipos de afetividade, né? De aprovação, né? De validação. Então, os pais, por não saberem no Brasil educar os filhos, né? Não ter esse amor incondicional, como a gente está num país de desincentivo, né? O Olavo até falava, olha, não tinha um peido que eu soltar no Brasil, e o pessoal logo falava que eu não ia me cagar. Não, se peidar, você pode se cagar, entendeu? Então, é uma coisa, tipo, todo mundo puxa para baixo, né? Ele dá o exemplo do caranguejo no balde. Os pais também, mesma coisa. Agora, não tem como a gente ficar apontando para os pais e falar, estou na 4ª camada dos meus pais, que não tem amor condicional. Por quê? Eles só podem dar aquilo que tem, entendeu? Às vezes os avós, né, que são os pais dele, não tiveram como, por causa dessa cultura tacanha nossa, né? Não deram, né, a verdadeira educação doméstica, de amor incondicional, para a criança sair da 4ª camada e ir para a 5ª, né? Em tempos como o nosso, que o divórcio está cada vez mais em ascensão, aí uma figura paterna ausente, tudo mais, como é que ele vai se sentir incondicionalmente amado, né? Por um lado só, sabe? Fica essa lacuna. Quem nunca tentou montar um negócio e galera botou boneco, né? Pois é, botou lá, né, um monte de empecilhos, né? Foi bem, né? Então,
A camada 8 é essa camada de chegar mais ou menos aos 40 anos e ter uma dúvida, né? Sobre a vida, se é onde ela gostaria de estar, né? Já a camada 9, ela é a camada intelectual. Aí um monte de gente vai pensando, porra, acho que eu estou na camada intelectual, porque eu não paro de ler livros, tal, né? Eu estou muito ingressado na vida intelectual. Veja bem, né? Não é tão simples assim, tá? A pessoa que está na nona camada, não é aquela que, vamos dizer assim, necessariamente ela é genial, né? Uma pessoa que fez grandes trabalhos intelectuais e tudo mais. Porém, necessariamente é alguém que leva tudo para o lado mais intelectivo, sabe? Para esse sujeito lá na camada, né? Não estar cumprindo uma função, né? Juntamente com o social, né? Onde você está exercendo sua inteligência e tudo mais, trabalhando com a sua inteligência, é algo como se fosse assim, perda de tempo. Então, tudo para eles é muito uma questão racional. A pessoa que está na nona camada, né? E se ela vê um pingo de emoção, sentimentalismo, ela logo repele aquilo. É alguém que está chatamente ali, assim, só um plano muito assim, quero saber se 2 mais 2 é 4 mesmo. Estou cansado de ser enganado, nessa altura do campeonato com 40 anos, entendeu? Seria, sei lá, figura de cientista ou não? Assim, o cara que está só estudando no lugar fechado, ali seria mais ou menos isso? Camada dos filósofos. Pode ser. Os filósofos que até o Olavo cita, né, que provavelmente é nossa camada, né, é o Henri Bergson, né, o Karl Kistler, né, e esses aqui. Ele tem, igual ele diz aqui, uma personalidade mais poética, no sentido do Cross, né, de Benedito Cross, né, em oposição à personalidade que é mais empírica, né. Bom, eu recomendo vocês lerem esse livro aqui lá no PDF, viu? Eu só encadernei, beleza? Tá mais rico de detalhes aqui. Aqui eu só tô dando só um beabá, né? E aí, a pessoa que tá na camada é mais uma questão, assim, de não quero mais perder tempo, entendeu? Tô cansado de me enganarem. Eu já fui... Tem uma frase do Foucault que é assim, quem não tem conhecimento é dominado por quem tem. Então, a pessoa que está na camada já entendeu isso. Olha, se eu não tenho esse conhecimento aqui, eu estou sendo dominado por quem tem. Estou sendo ludibriado. Estou cansado de ser enganado, sei lá, vamos dizer assim, pela Globo, né, pelo sei lá o quê, né? Aí bota um monte de agentes assim na vida, né? Pelo Estado, que me diz que vai me dar aposentadoria, agora não estou mais com aposentadoria, né? Então, eu vou estudar aqui, vou devotar minha vida, né, a essa antimanipulação, né? Para não ser mais manipulado. Mas não seria bem, tipo assim, o cara que vai estudar só para passar numa prova. Não seria essa a ideia, não, né? Não, porque aí sim. isso não seria uma forma dele, existencialmente falando, né, suprir uma demanda da personalidade. Seria até outra, né, do papel social, né? Querer ter um papel social ou antes, né? Talvez, porque olha só, para que você está querendo passar numa prova? Muitos adolescentes estão querendo passar na prova na universidade porque papai e mamãe falou lá que tem que passar. Sim. Então ele está querendo buscar ser amado, na 4ª camada ainda. Eu já vi isso muito jovem, né? Querendo ser amado ainda pelo pai e mãe, porque falando, eu passei, olha aqui meu chapeuzinho de quem passou e se formou. Tô dando orgulho para meus pais. Pode ser, a casa mais majoritária é isso, né? Dificilmente alguém quer entrar na universidade, né, para ter um papel social, para ser médico, para salvar vidas mesmo, né? É verdade. Dificilmente a pessoa entra no médico porque quer dinheiro, né? Você vai ter dinheiro, né? Aí é a 6ª camada, né? De conforto material. O dinheiro, no caso. Aí já é mais a 6ª, né? A 6ª, se eu não me engano, né? Teve aqui, não vou confundir com a 7ª, né? Acho que é mais a 7ª. Não é a 6ª. Então, eu acho que seria mais a 7ª também. Porque depende também, né? Tem gente que só faz mesmo para... É porque eu ia falar o seguinte, da 6ª, ela tem um apetite mais a vocação. Ela tem um chamado,
E você sabe se vai Ah, seguir aquilo ou não. Na sétima já está bem consolidado isso. Já sou médico, já sei o que é para se fazer, já dominei a área, né? Sei o que fazer. Agora as pessoas precisam de mim para isso. Eu estou batendo um papel aqui de que estou suprindo demandas exteriores. Não é mais interna. Tipo assim, no sexta você está querendo algo em troca. Quero algo em troca. Na sétima você fala, eu não posso me fuder mesmo, fazer o quê, né? Estou ganhando menos, mas para isso eu estou, existencialmente falando, suprindo uma demanda da sociedade, né? Salvando vidas, etc, etc. Né? Mas não se torna mais aquela questão dinheirista, como era na sexta, né? sim. Porque vocação envolve o termo latim chamado vocare, né? Abraçar um chamado quando ele vem, você tem escolha, né? Nossa Senhora, quando recebeu a visita do anjo, ela tinha a escolha de falar, não quero receber Jesus, né? Mas ela disse sim, né? Tem até um monte de teólogos que perguntam se houve, né, uma possibilidade de escolha ou não para Nossa Senhora, né? Visto o estilo da vida dela, tal, né? Mas enfim, é outro mérito isso, né? Bom, aí depois da nona tem a camada décima, né? Que é a camada infernal, viu? Uma camada tipo assim, que muita gente que é escrupuloso vai achar, Klaus, acho que eu estou na décima camada, né? Que é a camada da moralidade, né? Tudo que você vai fazer, você vai perguntar, caramba, será que isso aqui é certo? Qualquer coisa. Ou se eu beber água 3 vezes no dia, será que não é gula? Porra, acho que tô pecando, hein, cara? É uma coisa tipo assim, é um inferno, qualquer coisa. Você pergunta se você quer moral ou é imoral fazer. É uma pessoa que já entrou no meio intelectual, já entendeu que assim, olha, existem coisas mais certas de se fazer, mais erradas. Se eu estou tomando um caminho lá, igual disse do Foucault aqui, de que quem não tem conhecimento dominado por quem tem, é evidente que a pessoa que não tem conhecimento, ela acaba sendo uma pessoa que está praticando imoralidade, às vezes sem saber. Né? Como o caso, posso citar aqui da Sarah Winter, você já conheceram? Já está sumida no Brasil e tudo mais, né? Foi perseguida, mas ela basicamente foi financiada e treinada lá no Fêmea, na Ucrânia, né, pelo movimento feminista, praticou aborto voluntariamente, tudo mais. Então, era alguém que, assim, não estudava muito, não tinha uma camada muito intelectiva. Não digo que ela esteja numa camada, não sei, não estudei a vida dessa pessoa, só vi o documentário da vida dela, né, que estava lá no Lumine, né, que é uma plataforma, né, de streaming, né, e aí ela chegou a praticar imoralidade, né, em prol do movimento lá dela, que é o aborto, né, fez uma par de coisas, né, saiu manifestando com os pés de fora, feministona mesmo, né, depois ela teve uma revirada na vida dela, que ela começou a repudiar tudo isso, começou a participar do movimento pró-vida, aí depois se tornou católica, enfim. É até um fenômeno que existe dentro do movimento da alma humana, que o Jung chama de enantiodromia, que é quando você, em outras palavras, explicando e citando Nietzsche, né, que ele fala assim, cuidado olhar demais para um abismo, para esse abismo não olhar de volta para você. Então, basicamente assim, ela odiou tanto o cristianismo que ela se tornou cristã. Tem no Star Wars lá que fala, né, você se tornou tudo aquilo que você jurou destruir. Esse é o fenômeno da enantiodromia, né. Você fica muito focado no assim, odeio a esquerda é miserável, esses países, o PT, aí depois você vê se torna petista, né? Então alguém que é realmente o contrário do amor não é o ódio, como se pensa popularmente, é a indiferença. Você conversar com um ateu que está devotado a odiar a possibilidade da existência de Deus, ele tem muito mais chance de se converter do que o agnóstico, que é indiferente. Então isso é muito importante se lembrar disso, né? Porque a pessoa que está indiferente, ela não está nem aí. Você começa a falar, sobre a existência de Deus, ela tá, tô nem aí, não quero nem ouvir, não presta atenção, porque para mim nem quer nem cheira, né? Então é muito mais difícil convencer uma pessoa dessa, né? Por isso que existe o fenômeno da enantiodromia. É... Cara, o pessoal perguntando aqui só indecência, né? Então a camada 10 é a camada da moralidade, né? Do eu transcendental, né? A moral kantiana, né? É bom falar aqui, né? É,
A moral kantiana é justamente isso, né? Não sei se vocês estudaram Kant, mas tem um negócio lá do imperativo categórico, né? Que o Kant, com certeza, ele devia estar na 10ª camada, e ele achava plenamente que tinha como fundar uma sociedade só com a questão da moral. Tipo assim, as pessoas irão fazer isso e cumprir isso, o dever pelo dever. Independente de julgamento de céu e inferno, você tem um juiz que vai lá determinar, a nossa sociedade pode viver em paz perpétua sem uma religião regendo. Tipo, seria a figura do samurai, assim, negócio de honra, Tem um pouco, fazer um negócio pela honra, assim. é um pouco disso, né? Um culto da honra pela honra, né? O culto da moralidade pela moralidade. Tem um pouco disso, né? Tipo assim, em última instância, a questão da moral pela moral é um culto do ser humano, né? Assim, do tipo assim, o que importa é o ser humano determinando as coisas e não um juiz final, não um Deus, né? Pode falar, Lê. Fala, Klaus. Deixa eu fazer uma pergunta sua que é um pouco saindo disso, mas pegando o gancho, negócio de honra e tal, dever pelo dever. Uma pessoa, sei lá, de 5ª camada pode ter, sei lá, um lapso de 10ª. Eu não diria um lapso, mas, tipo assim, por algum momento entrar na 10ª camada e depois sair rapidamente. Pode-se dar impressões que a pessoa está na 10ª, mas no fundo não está, viu? Porque eu insisto nessa pergunta: aonde mais dói na camada? Dói verdadeiramente não ser amado? Dói verdadeiramente não cumprir uma autoafirmação? Né? Dói verdadeiramente não seguir minha vocação e ter o esforço e recompensa? É uma dor que eu estou falando, é existencial. Sua vida ronda em relação a isso. Né? Se você está em dúvida, se está na 10ª camada, basta você perguntar-se o seguinte: olha, toda a minha vida ela é moral ou imoral? Isso é uma questão para você, existencialmente falando? Até onde eu cheguei aqui, é moral ou imoral? Você vive se perguntando chatamente isso? Se não, provavelmente você não está lá. Pode-se ter uma impressão que está na 10ª. Assim como eu mesmo tenho impressões que eu estou em outras, né? Mas provavelmente a sua vida não ronda naquilo. Né? É só um recorte. Então você achar que está na 10ª, na 9ª, etc. Né? Por exemplo, eu mesmo posso me perguntar: será que eu estou na 9ª? Porque eu só vivo estudando, né? Mas há quantos anos eu faço isso? Desde 2017. Em 2017 eu estou na 9ª, pelo amor de Deus, eu tinha 19 anos, né? Se nem na 8ª. O professor lá falou que dificilmente um sujeito chega na 8ª camada sem antes passar dos 40 anos. Então, você entendeu? Eu posso fazer uma suposição por causa de uma tendência da minha vida, né? Então, eu tenho que perguntar: aonde que mais dói? Aonde que mais dói? Né? Onde que está doendo demais? Não suprir em qual demanda dessas aqui? 7ª, 8ª, 9ª, 4ª, 5ª, 6ª. Porque a primeira, segunda e terceira vocês entendendo que é automático, né? Então não é uma questão. Todo mundo passa, né? A não ser os que estão debilitados realmente, né? Fisicamente e mentalmente, né? Teve uma pessoa com síndrome de Down, ela está evidentemente, eu acho que nem está na terceira, né? Ela está só na segunda, dependendo do grau, né, do síndrome de Down. Tá? O autista clássico, ele está, acho que nem, ele está no início da terceira, da segunda para a terceira, dependendo do grau, né? Porque ele é alguém que sequer sabe elaborar uma frase, né? E não elaborando uma frase, não existe memória efetiva e muito menos trauma. Um trauma precisa, para ser elaborado, precisa de linguagem. Uma linguagem formulando na cabeça é basicamente o seguinte, né? Olha, vocês conseguem imaginar um bebê recém-nascido, né, adulto, depois chegou na vida adulta, pessoa, quando eu fui recém-nascido, eu fui estuprado. Não, porque ele não sabia falar, não sabendo falar, não tem trauma, né? Porque a mente, ela só vem com pensamentos tipo assim: olha, foi abusado com 4 anos. Opa, 4 anos eu já sabia falar, evidentemente. Então ele fica pensando naquilo que o tio falou antes de molestar ele, recorda aquele momento na vida adulta. Então tem toda uma racionalidade na qual um recém-nascido não tem, que está na segunda, né, terceira, nem para a terceira camada, com 1 ano de idade. Aí a 11ª camada é o que a gente pode chamar de agente histórico. É alguém que já integra, evidentemente, todas as outras camadas, só que a questão mais principal na vida dela é se ela vai deixar a marca dela no mundo. Então, a pessoa que dessa primeira camada, por exemplo, Napoleão Bonaparte. Isso que eu estava lembrando.
Vários presidentes podem estar na 11ª. Suspeito que, inclusive, o Lula. Por incrível que pareça, pensa, caramba, Klaus, o Lula está na 11ª e eu estou na 4ª? Pois é, porque ele fez um rasgo na história. Ele se tornou um presidente durante muitos anos, está fazendo ainda muita história enquanto está vivo, entende? Stalin, com certeza, é dessa primeira camada, né? Mas ele não conta se a história, assim, a gente histórico vai ser bom ou ruim, né? Não conta. O demônio pode te ajudar a ir até a 11ª camada. Satanás pode te ajudar aí, se você... Uma Madonna pode estar na 11ª camada. Madonna, uma Katy Perry, quem fez pacto com o demônio ou não sei, sei lá, qualquer pessoa aí. Mas o demônio não pode ajudar na 12ª. Porque é a 12ª, e aí a gente já pode passar logo para encaminhar para as perguntas e finalizar. A 12ª é a camada que a gente pode chamar da santidade, né? Só para entender melhor, né? Como assim da santidade? O Olavo ele chama ele dá outro nome, né? Ele chama de destino final, né? Que é a camada divisida, ficou no início, nacional e tal. Ele cita as escolas aqui, né? Que ele diz o destino final como um indivíduo perante Deus, o sentido e o valor da vida, né? Então ele cita muito Victor Frankl e tudo mais, né? Mas vocês entenderam? É 12ª camada, Victor Frankl? Sim. Não estou dizendo que ele esteja lá, tá. não sei, né? Não sei. Até porque ele nem é católico, né? Sim. Mas a santidade fica mais fácil para a gente entender, porque é uma pessoa que não se preocupa mais com o mundo. Você vê que até dessa primeira, tudo é preocupação, tipo assim, realizações mais, vamos chamar assim, mundanas. Né? Papel social, né? É a minha vocação, se eu estou sendo amado, é a minha vida intelectual aqui, quero compreender o mundo, se eu, como na 8ª camada, estou vendo se valeu a pena ter vivido até aqui. Agora não é mais não, eu quero saber não mais como eu olho para o mundo, mas como Deus me olha. Como é que Deus me olha por isso tudo, né? E aí é uma questão, assim, integrando as demais camadas, essa é a única camada que não tem como regredir de jeito nenhum. Uma pessoa santa, ela é bem visível, igual diz o padre Paulo Ricardo, né? E a nossa crise no mundo moderno hoje é por crise de santos também. Dificilmente a gente teve um contato na nossa vida, ou até mesmo de um vídeo no YouTube, de alguém verdadeiramente santo falar assim, cara, aquela pessoa, eu tenho certeza que está portando um pedacinho do céu, porque eu só quero estar perto dela. Tá? Uma pessoa que é santa, ela porta um fragmento do céu, na qual você fala assim, cara, não sei porque a presença da pessoa é fenomenal. Quero estar com ela. É uma questão, mas assim, não é de gostar ou não da pessoa. É uma questão de necessidade. É igual como quem esteve presente com Jesus. Os pescadores largaram tudo. O trabalho e foram lá, porque eu não sei o que tem nesse homem que é um imã, né? Manda bala, olha. Klaus, agora eu fiquei curioso, pô. Tu conhece alguém que esteja nessa camada? Seja, sei lá, padre, ou alguém que tu conheça, que grava vídeo pro YouTube, ou qualquer outra coisa. Qualquer outra pessoa. Agora eu fiquei curioso, pô. Não conheci. Eu suspeito que um homem, eu vou citar aqui, e não é bom muito a gente, assim, fica a dica, né? Vocês que suspeitam se alguém está sendo santo ou não, o pior perigo para o santo é ele se sentir santo, que aí vem a soberba, né? Então ele recai tudo, né? Aí, uma pessoa que eu suspeito que aí eu vou falar porque o meu canal é pequeno, não vai chegar até essa pessoa, é o Donato. Donato é um homem que é anônimo, ninguém quase ouviu falar, ele trabalha no Movimento Pro Vida. Ele me ligou quando eu estava passando, nem sabia quem era, mas ele era famoso, né? O Olavo via citando ele, inclusive, né? Eu não sabia quem era. Ele me ligou quando eu estava tendo um problema de gravidez ectópica com a minha esposa, né? E naquela dualidade moral do tipo assim, caramba, e agora? Se eu não tiro o bebezinho lá, minha esposa pode morrer de hemorragia interna, né? Mas se eu tiro, também estou praticando um assassinato no meu filho, né? Meramente para salvar a vida da minha esposa.
Então, é trocar uma vida por outra, você entende? É uma questão muito moral, né? E ele me ligou, né, me auxiliando, me passando algumas coisas, a troco de nada. São pessoas que você, ao ouvir a voz dela, ao você estar entrando em contato de alguma forma com ela, você se sente mais, assim, seguro, se confortável. É como se tivesse, assim, agora está tudo em ordem, né? Quando Jesus chega para você e fala, ó, siga-me. É igual foi com o contador lá do Mateus, né? O contador de impostos. Ele não quis, né, perguntar, será que eu estou, né, me sentindo, né, atraído com uma pessoa aleatória? Não, ele só falou assim, caramba, tem que ir. Porque só essa frase que eu ouvi me trouxe absolutamente segurança do que vai vir aqui para frente. Nem sei quem é esse homem. Então, a pessoa que exala a santidade, vamos usar esse termo, né? Porque a escola do Viktor Frankl trata sobre o sentido em sentido da vida em outra perspectiva, né? Não é bem a santidade, mas que envolve a santidade, né? Embora o Viktor Frankl, como eu falei, não seja nenhum católico, nem cristão, né? Como chama o nome do santo lá que foi no Holocausto, que ele chegou a morrer também? Maximiliano Maria Kolbe. Alguém... Tá o quê? Como é que tá? Sim, com certeza, cara. Como é que é estar perto de pessoa assim? Como é que é? Como mais ou menos uma pessoa assim? Só pra eu ter uma noção. Você não consegue imaginar como é que seria uma pessoa assim? Não. Pois pega o exemplo de Jesus. Por que você acha que Mateus, o contador de impostos, que estava só preocupado lá, provavelmente ele devia estar, Mateus naquela época, né, quando veio Jesus e falou, siga-me, ele devia estar, sei lá, na sexta camada, né, preocupado pelas questões assim, se fosse recompensa, né? Para ele era um judeu, estar ali era um absoluto tipo de escrachação, né? Os judeus... Tem um livro da literatura, o Paroco, não me lembro, faz tempo que eu li, sobre um paroco da aldeia, não lembro. Diário de um Que Paulo da eu, aldeia. eu acho que esse aí, faz tempo que eu li. Eu tenho pra mim que aquele cara era santo. Sim, Mas assim, por mais que eu tenha, eu nunca vi um assim, assim, de perto. Aqui pelo menos aqui eu já vi, tipo assim, casos, tipo assim, São Damião. O Damião aqui, o Padre Cícero, não sei se essas pessoas eram santos, mas assim, eu nunca vi assim de perto uma pessoa desse jeito, entendeu? Eu tenho curiosidade demais de ver uma pessoa assim. sim. Porque assim, é alguém que você só vai. Assim, você consegue descrever, vou fazer uma pergunta aleatória, né? Você consegue descrever seu primeiro beijo? Você vai falar assim, vai, como eu descrevi isso, né? Uma experiência muito própria, né? Assim é também com quem teve contato com algum santo, né? Se perguntarem para os apóstolos como é que era estar com Jesus, pô, foi muito bom, não tem como descrever isso, né? Foi É verdade, demais. é verdade. É verdade, é verdade. Então, descrever como é que é a 12ª camada, vocês estão compreendendo, é até difícil. Por isso que o Olavo ele citou o Viktor Frankl, né? Porque o Viktor Frankl ele fala do sentido na vida na perspectiva mais do tipo assim, que você pode pegar qualquer tipo de circunstância que você esteja, abraçar aquilo por mais que seja absolutamente execrável, né? O caso do Viktor Frankl, para quem não conhece, ele viveu isso na pele. Ele foi preso no campo de concentração, passou por vários campos, acho que foram 3 ou 4. A esposa dele morreu no campo de concentração também como judia, né? E tem até um capítulo maravilhoso que ele fala da esposa dele lá Em Busca de Sentido, né? No livro mais clássico dele. Você começa a ler o livro assim, cara, você fica impressionado. É muito extraordinário esse negócio, né? Não sei se é uma boa definição, tipo, uma pessoa extraordinária, sei lá. É alguém que é inabalável mesmo. Então, né? O santo, você vai ver que assim, nada abala o santo. Ou você ganha ou você ganha. Né? No sofrimento você ganha, na beleza na vida você também ganha. É alguém que vive isso profundamente, né? E para ele não é mais uma questão, essa questão das camadas. Inclusive, ele vai olhar para isso tudo que a gente está falando como uma besteira, né? Questão de camada, personalidade, né? Porque o que importa primordialmente é como Deus me está me vendo. Para no juízo final eu estar com ele no céu. Tudo que eu faço é em prol dele, de Deus, para eu ir para o céu ou para o inferno. No final da vida é isso que basta. Inclusive, esse romance que você me falou aí agora, Lê, que é do Georges Bernanos, né? O Diário na Aldeia, né? Ele termina com uma discussão, né? Que era tipo assim, a conclusão daquele pároco
na aldeia era que debaixo do céu, citando Eclesiastes, né, tudo é vaidade. Então, abaixo do céu, tudo é vaidade que a gente vai fazer. Ah, eu quero dar uma aula, vaidade. Ah, eu quero, sei lá, seguir minha vocação, vaidade. Ah, eu quero estudar para ser um intelectual, vaidade. Entendeu? Ah, eu quero ser pai, mãe, vaidade. Tudo que importa é se eu vou estar agradando ou não a Deus, né? Debaixo do céu, que for, né? Essa é a questão primordial para o 12ª camada, né? Se eu estou mesmo agradando a Deus ou não. Que passar disso, vaidade, né? Então, essas são as 12 camadas, pessoal, da personalidade humana e seus sofrimentos. Cada qual tem um sofrimento, até a 12ª, que é com a qual a gente falou assim, será que eu estou verdadeiramente amando a Deus? Ou é tudo fingimento, de interesse, que eu quero no final das contas céu? Como é que Deus me vê? Né? Então, todas elas, dessas 12, e a 12 é a completude, né? Vocês vão ver que tem 12 apóstolos, 12 meses do ano, né? 12 tribos do Israel. Então só poderia ser a 12ª camada mesmo, né? Que é o destino final. O Olavo fala, todo mundo quer chegar nesse nível. Você acha que vai querer um pedacinho dessa vida? Ou quer toda a eternidade de conforto, né? Essa vida aqui tem os seus altos e baixos, né? Olha, tá aqui, agora eu tô com fome, tem que me alimentar. Por exemplo, agora eu estou estourando minha bexiga no mijar, né? Tem desconfortos. Tem desconfortos na quais a gente não passa isso no céu. E é isso que um 12ª camada quer. Ele fala assim, cara, eu quero logo morrer. Todo santo, ele almeja morrer. Eu quero morrer, cara. Entendeu? Porque aqui não tem graça com essa vida, né? É um desencanto. Total. Nossa, e esse negócio aí de um jeito que você ganha. O Ale quer falar? Pode. Não. Me lembrou do São Paulo, cara, falando que morrer é lucro, né? Ah, é. Quem acredita em Cristo, realmente, né? Fora a figura de santidade, assim, seria a figura do sábio, sei lá, a figura do sábio, assim, que renegou o mundo, né, sei lá. Pode ser. Também. Você diz de arquétipo junguiano, sabe? Ah, não, é que quando eu penso sábio, assim, eu penso mais, tipo assim, oriental, sabe? É o cara barbudo, sabe? O místico, né? É, assim, um cara místico, assim, entendeu? Não sei. Agora, uma pessoa que eu tenho certeza que, assim, 12ª camada, assim, não vou dizer certeza, acho que muito provavelmente, se você estudar a vida de Sócrates, ler a apologia de Sócrates, o cara tinha a possibilidade que, inclusive, o Sócrates ele foi preso, inclusive lá com a intenção de que ele fosse fugir. Tem essa especulação. Alguns historiadores falaram isso. Olha, prenderam em determinado tempo lá, não era nem para discutir a situação dele, porque já queriam acabar com a vida dele, porque já estava velho, né? Mas era achando dele fugir da cidade, se tratar depois como alguém que fugiu e vai ficar na casinha lá até esperando a morte dele, né? Mas não, ele preferiu antes morrer do que negar a verdade que existe um Deus único. Isso mais ou menos que eu quis dizer, tipo, a figura do Sócrates, por exemplo, ele é meio que um sábio, né, um velho ali, né, que todo mundo que é o conselho, né, que tem aula com o cara, né. Sim. É uma figura... Tem a pintura que eu tenho até aqui em casa, né, que é aquela dele tomando a cicuta, né, que ele tá com a mão assim pra cima e tudo mais, afirmando a imortalidade da alma, né, que tem dois pupilos lá dele, né, um dos alunos que estavam botando a mão no joelho, se você vê na pintura, né, quem pintou foi não lembro o nome, mas é um cara lá francês, né, no período da Revolução Francesa, tudo mais, né, pinta muito bem, né, esqueci o nome dele, e ele estava pedindo basicamente aquilo, né, para tipo, professor, vamos embora, entendeu, esquece isso aí, tipo assim, morrer por uma causa justa, esquece isso, cara, né? Você só precisa fugir, você pode continuar acreditando o que você quer, mas vamos fugir. Mas ele não, acho que é Criton o nome dele, né? Criton era vamos dizer assim, um aluno favorito de Sócrates, né? E aí, assim, ele preferiu antes morrer do que negar a existência de Deus. Por quê? Porque a questão, assim, alguém já passou na camada da 10ª, né, da moralidade, já entendeu, eu não posso fingir que existe uma coisa que eu estaria projetando minha personalidade, né? Isso para mim, viver negando o meu próprio eu é muito mais doloroso do que se eu morrer agora tomando a cicuta. É uma questão muito existencial, muito mais profunda. Assim que você descobre se está na qual camada, né? Quando tem que estar doendo demais, eu não consigo nem viver pensando nisso, né? Se minha mãe me ama, aí 4.
né? Se eu estou realmente evoluindo como pessoa na quinta, né? Se eu estou seguindo a minha vocação para ganhar uma recompensa em sexta, né? Então, por aí vai, né? Agora, é difícil a gente ver alguém na 12ª, por isso que o Ale, quando perguntou, sei lá, um país que está numa camada mais longa, né, mais no topo, assim, sei lá, 11ª camada, a maioria das pessoas que estão lá, no nosso tempo, eu acho que nenhum. Talvez, lá na Idade Média, a maioria dos habitantes estiveram lá na 11ª, segunda, né, que tem bastante protagonista na Idade Média, né? Fizeram vários escritos, inclusive escritos anônimos, né? Não se botava o nome por questão de vaidade, né? Então são pessoas muito sérias, né? Que viam a vida com muita seriedade, sentiam a vida com muito mais sensibilidade que a gente está muito distraído. Na época da Idade Média, não acredito-me não, leia o livro do Ricardo da Costa, que é um especialista em Idade Média, né? Tem lá Impressões da Idade Média. Quando alguém morria, ficava juntando 7 dias as mulheres no funeral, vestido de preto, para ficar chorando durante horas. É uma coisa tipo assim, as pessoas se sentiam muito mais do que a gente, demorava mais as coisas, né? Num tempo, vamos dizer assim, mais melancólico, né? A intensidade da felicidade durava dias, né? Não era uma coisa de, que bacana, me aceitaram no emprego, e aí você depois está estranhando outra coisa. Não, você fica lá, né, comemorando, né? Você vê no tempo de Jesus aconteceu isso, né? Era comum na cultura judaica você ficar ali depois do casamento durante alguns dias, né? Se regozijando, tudo mais, né? Festas depois do casamento. Era um tempo que as pessoas tinham mais sensibilidade, né? Coisa que a gente não vê hoje. Então, é isto, pessoal. Vocês têm algo mais a trazer, acrescentar, perguntas? Eu acho que. Não, pode falar, termina de falar aí. Não, pode falar, eu tô pensando aqui como que eu vou dizer, então pode falar. Certo. Ainda sobre a 12ª camada. Todos os santos inevitavelmente chegarão nessa camada. Sim, todos os santos chegaram necessariamente na 12ª camada. Assim, o que eu tinha pensado, por exemplo, o santo, mas eles não são iguais, todos os santos, né? Eles, tipo assim, eles tiveram, por exemplo, a camada 3 diferente, né? Sei lá, a vida, né? Se ela foi criada de uma família diferente, né? Sim, é porque... E eles conseguiram, assim, mesmo chegar na 12ª camada, né? É porque o primeiro, o segundo e o terceiro, lembrando, são automáticos. A vida começa na 4ª, sem você pedir, né? Você já começa no criança, na 4ª, você já tô aqui. Eu já sei mais ou menos o que um copo faz, eu não tô na 3ª, toda hora treinando, um copo faz, ele porta líquido, eu sei falar e pedir quero no banheiro, que eu pergunto o porquê das coisas, dos meus pais. Tipo, o que vem na cabeça de Santa Rita, né? Ela queria ser, acho que freira, assim, né? Mas ela chegou a casar, né? Mas só depois que ela morreu, aí ela conseguiu, né, se tornar freira, mas ela acabou se tornando santa, né? Sim. A questão é que, assim, olha, vale a pena também dizer uma coisa, né? O que eu vou dizer que pode confundir a cabeça de você, mas é real. Nem todos os santos, a questão da canonização não é infalível. Tem um monte de santos que já foram, inclusive, vamos chamar assim, descanonizados, né? Porque a Igreja Católica depois se confundiu e falou assim, não, acho que essa pessoa não está na canonização por causa desse problema, né? Na vida dela. Ela morreu ainda insistindo nessa questão aqui. Então, já foi, não sei de cabeça, mas pesquisa aí, santos que já foram retirados da canonização. Então, isso significa que nem todos os santos que a gente acha que está sendo santo, está na 12ª camada. Às vezes ela, de fato, não foi santa, né? Tem uma discussão, inclusive, se Paulo VI, aquele que deu continuidade ao Concílio Vaticano II, e teve todas aquelas questões mais ambíguas e tudo mais, aí o pessoal está falando e falando, olha, esse cara não é santo, não é São João Paulo II, perdão, não é São Paulo VI, né? Paulo VI. Paulo VI, isso, é Paulo VI, né? Me lembra se estou lembrando o nome dele, né? Aquele lá depois de João 23. O Papa João 23 veio Paulo VI, né? Aquele que é meio narigudo, né? Enfim. Aí tem um monte de pessoal que fica falando, olha, acho que não canonizaram ele
Que ele fez um monte E de... também tem santo que a gente nem sabe, né? E fora isso, que não foram canonizados, a gente sabe que foi santo, né? Uma senhorazinha do sei lá o que da Vila do Cunhé, né? Que foi santo. Então é isso, pessoal. Vou finalizar por aqui. Tem mais algumas. Ana Carla, vocês estão aí? A Arlen nem participaram direito, né? Não sei se vocês estão aí, né? Pessoal que tá aqui. Vou finalizar a gravação, porque senão fica muito grande, tá bom? A aula. Ó, o pessoal tá aqui, tá falando aqui no chat, tô por aqui.